alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe oferece a catequese no seu rádio, com Bruna Heinemann e Marcos Bicalho. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Hoje nós temos aqui com a gente a Jureni, que é coordenadora da Infância Missionária, o Padre Wilson, que é coordenador da Catequese aqui em Pelotas, e também o Marcos Bicalho, que tem o programa Falando de Bíblia aqui com a gente na Rádio Universidade. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Padre Wilson. Muito obrigado. Bem-vindo, Marcos. Muito bem, estamos aí à disposição. E Jureni, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar a nossa conversa, então. Padre Wilson, vamos conversar um pouquinho sobre a catequese. Estamos preparando vários livros de orientação. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo. Desde 2014, a Igreja no Brasil lançou uma nova proposta de catequese baseada na iniciação à vida cristã. Já vivíamos alguns focos dessa iniciação à vida cristã, mas não para toda a Igreja no Brasil. Então, lançou-se o itinerário catequético. E a primeira coisa que se deve lembrar com o itinerário catequético, que a proposta do itinerário catequético não é prepararmos as pessoas para receber os sacramentos. Os sacramentos são parte deste processo, mas o grande mote do itinerário, a iniciação à vida cristã, é preparar as pessoas para a sua experiência de fé com Cristo. Certo. Fazer uma caminhada madura de fé com o Senhor. E por isso, nessa caminhada, nessa preparação, então, a CNBB sugeriu os roteiros para que cada arquidiocese, província ou até mesmo regional da CNBB pudesse adaptar este roteiro à sua realidade. Então, nós aqui na Arquidiocese de Pelotas começamos a fazer o nosso trabalho em nível arquidiocesano. Entendido. Na medida que esse projeto foi caminhando, porque também nós somos a província eclesiástica de Pelotas, que tem a diocese de Bagé e de Rio Grande, também a província eclesiástica se interessou pelo trabalho aqui também da nossa arquidiocese, e agora o material está sendo elaborado em conjunto com a província eclesiástica de Pelotas, Bagé, Rio Grande. E, futuramente, já há interesses que este nosso material seja editado e publicado, não só no nível de província, mas quem sabe em nível de Brasil. Essa é o que nós estamos vivendo nesse momento, um momento muito bonito de construção, de trabalho juntos. Muito bem, Padre Wilson. E para dar uma resumida assim para o pessoal entender, o que é esse material? Qual a metodologia? O que vocês escrevem? Quantos anos de acompanhamento? Como é que é isso? Cada etapa é diferenciado do roteiro. O roteiro das crianças é um roteiro um pouco maior. Depois nós temos o roteiro para os jovens e depois nós temos o roteiro para adultos. Uhum. Então, não é um roteiro para, como nós estávamos acostumados com a catequese antiga, por assim dizer. As crianças é para a primeira comunhão, os jovens são para o crisma e os adultos, não. Se as crianças não têm batismo, não têm primeira Eucaristia, então elas vão ser preparadas para esses sacramentos, assim como os jovens. Então são roteiros para a vida cristã. Certo. Não são roteiros especificamente para uma etapa dos sacramentos, que fazem parte da vida cristã. Então cada roteiro depende de que etapa e de que idade. Então eles estão separados. As crianças vão de 9 aos 13 anos, de 9 a 13, os adolescentes, os jovens, de 13 aos 18, e a partir dos 18 já entra no roteiro dos adultos. Entendido. Falando um pouquinho de roteiro também, antes de começar o programa eu estava batendo um papo com a Jureni, que é a coordenadora da Infância Missionária e que também lida com vários materiais. Jureni, conta um pouquinho pra gente como é que é essa tua participação como coordenadora da Infância Missionária. Como tu disseste, eu coordeno,
ao mesmo tempo, enquanto grupo, eu sou assessora, porque o grupo das crianças ou adolescentes, eles agem por si sós. Então, eu tenho um contato semanalmente com o coordenador ou coordenadora desse grupo, que faz parte daquele grupo de crianças, e essa criança ou adolescente, no encontro que vai ter com os outros do grupo, vai realizar aquele trabalho de acordo com o roteiro que se fez, né? Orações, conversas, cantos, brincadeiras. E a gente, assim, segue os passos do livro Infância e Adolescência Missionária, é um roteiro para os assessores. Sim. Então, isso aqui envolve, o conteúdo é um só para 4 encontros. Tá. Então, nós temos no primeiro encontro a realidade missionária, no segundo, espiritualidade missionária, no terceiro, compromisso missionário e no último, vida de grupo. Certo. E esses dias eu estava lá na comunidade da Patrícia, lá na Paróquia Operários de Cristo, e a Gabriela, que é filha dela, faz parte da infância missionária e tinha uns passos bem interessantes, umas metas que eles têm que cumprir como crianças. Explica um pouquinho, isso é bem interessante. Esse carisma da infância já vem desde a sua criação na França, que o bispo Dom Carlos de Forbin-Janson, bispo de Nancy, na França, através de missionários, ele ficou sabendo que na China as crianças estavam assim sofrendo muito, fome, doenças, né? Então ele fez esse projeto assim pensou em crianças atuarem, né? Pensando nas outras crianças, principalmente aqueles que mais necessitavam, né? Então, de início, foi assim, cada criança, como até hoje permanece, cada criança, até nós, assessores, coordenadores, temos que rezar uma Ave Maria diária pelas crianças do mundo. E também tem o cofrinho. Esse cofrinho consiste assim, uma vez por mês, a criança leva uma moeda para o cofrinho, e significando assim uma renúncia. Por exemplo, o pai deu para tu comprar um sorvete, ele renuncia aquilo ali e deposita aquela moeda. Não é que ele vai pedir, pai, me dá uma moeda pro cofrinho, não é assim. Então a criança tem uma atuação bem concreta, vamos dizer assim, né? Sim. E uma vez por mês eles colocam essa moeda no cofrinho. E uma vez ao ano, geralmente em maio, porque foi quando iniciou a infância missionária, em 1843. Nossa. Na França. Em 1858 veio para o Brasil. E então dali é encaminhado para os pontifícios obras missionárias, que veem as necessidades de creches, hospitais, etc., pelo mundo inteiro. E a infância missionária é dos 7 ou 14 anos que pode participar. E são só católicos? Quem é que pode participar? Não, pode participar crianças de outros credos. Pode. Sim. E aí, o principal objetivo da infância missionária qual é? Então, é levar Jesus, né, ao conhecimento das crianças e tendo assim sempre voltados para o mundo, as necessidades do mundo, principalmente das crianças, né? E de uma maneira prática também, que elas tenham mais contato, né? Exatamente, porque a cada encontro eles levam um compromisso para casa. Sim. Junto à família, junto aos amiguinhos. E tem momentos assim que se sente necessidade de resolver algum problema, alguma dificuldade. Por exemplo, o bullying. Então, a gente sai do livro, de roteiros, e se faz um encontro especial voltado para aquilo. Mas sempre assim, dentro daqueles moldes. Oração, crítica da realidade e ação. Principalmente a ação, o que fazer perante aquilo. E a partilha, né? A partir da palavra de Deus, como vamos agir? O que Deus quer de nós? Quando você fala essa questão, por exemplo, do bullying, né, nas escolas, a gente, professor, tantos anos e tal, uma coisa que a gente sempre tem, assim, chamado a atenção, né, nas igrejas nossas, nos grupos e tal, é que mesmo os meninos mais, aspas, santinhos, os que participam do culto, os participam da missa, que vão com os pais nas reuniões, papapá, quando chegam na escola, são
automaticamente confundido com qualquer um que não frequenta nada. Por quê? Sim. Porque participam de todas essas coisas horríveis que acontecem com as crianças, com os adolescentes nas escolas. Essa perseguição por corpo, por ser gordo, por usar óculos, etc, etc. Tá. Então, uma coisa que eu acho que é interessante, essa discussão que vocês fazem aí na infância missionária é, primeiro, que não fica discutindo coisas muito lá nas nuvens, né? Assim, fala da vida deles. Ó, como é que você se comporta na escola e tal. O exemplo que eu gosto sempre de dar é assim, professor de geografia. Vamos fazer um trabalho em grupo de 4. Os nossos jovens, da catequese, da infância missionária, deveriam ser os primeiros que deveriam procurar aqueles que ninguém quer. Aqueles que já são discriminados na sala. Mas normalmente o que a gente vê é a panelinha. Então ele procura aqueles 3 mais amiguinhos. Vem comigo, pipi. Então não faz diferença. A questão que nós temos que fazer, entendo eu, na infância missionária, na catequese, é incentivar isso. A vida concreta do cristão se manifesta fora da igreja. É lá que nós temos que mostrar o que nós somos. Com certeza. E essa questão, por exemplo, dos meninos recebem um dinheiro para comprar um sanduíche, um picolé, sei lá o quê. E ao invés de fazer isso, eles reservam uma parte para depois participar de um projeto maior. Essa é uma coisa que mexe na alma da pessoa. Porque não mexe na casca. Na casca é você dar o que não te faz falta, né? E na alma é você partilhar aquilo que te faz falta. Eu acho essa experiência fantástica. E essa é a experiência dos novos roteiros de iniciação à vida cristã. Não é dar sacramento, mas é fazer que cada um tome consciência daquilo que ele celebra e daquilo que ele participa na vida da igreja. Porque o que acontece? Quando nós preparamos somente para os sacramentos, você recebe o sacramento, você vai embora da vida da comunidade, não é? Aí diz assim, alguns catequistas, até nós mesmos padres, mas esses roteiros são difíceis, dão trabalho, não é? Não, mas é justamente por isso, porque agora é muito mais, se exige muito mais de cada um de nós, de todos nós, catequistas, sacerdotes, todo mundo, para que a gente possa tomar consciência da nossa responsabilidade na vida, não só eclesial, mas é a nossa inserção no mundo. Sermos homens e mulheres que testemunham a presença de Jesus lá. E isso dá um trabalho danado. Realmente, né, Wilson? Assim, que roteiro dá trabalho, é difícil, mas é isso aí. Viver não é fácil mesmo, não, né? E viver como cristão deveria ser mais difícil ainda. Acho que até não estão ninguém querendo pregar nenhum de nós na cruz, né? Já está até fácil, né? Poderiam chegar nesse extremo, mas no mínimo que a gente se comporte como pessoas diferentes, tentando ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Isso é fundamental. E é isso aí, Johnny, que eu acho que no trabalho da infância missionária aí, eu fiquei muito impressionado. Eu nem conhecia, tá? Você vê como é que eu tô voando. Nem conhecia. Conheci lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiquei encantado com os meninos participando do grupo lá, dessa discussão. Principalmente porque foi uma alternativa que se encontrou também para quebrar um pouco esse esquema que o Wilson lembrava aqui da catequese tradicional antiga. Era uma catequese escolar, quer dizer, então você fazia o curso para primeira comunhão, fez a primeira comunhão, formou, pode sumir. Depois, com 17 anos, 16, você vai fazer o curso para crismar. Crismou, recebeu o diploma, pode sumir de novo. O que a infância missionária propõe é uma coisa bem diferente, né? Que vai exatamente de acordo com esses roteiros novos. O sacramento é importante? Mas ele é importante como continuidade, como confirmação de alguma coisa que você está vivendo. Sim. Você não está preparando para isso, porque senão vira escola. Catequese não é escola, não é busca de diploma. É formação, reflexão para forma de viver. Vivência. Sim. Aprender a viver a fé. Não é? E viver a fé na sua concretude. A fé vivida no seio de uma comunidade concreta. Não se vive a fé isolado, não se recebe o sacramento para si. Nós recebemos os sacramentos, é claro, na sua individualidade de cada um, mas vivida na fé comunitária. E sabe uma coisa muito importante, que eu queria até que você me explicasse aí, Jorine, sobre esse negócio dos movimentos, assim, uma crítica que a gente às vezes faz, é que às vezes se cria um movimento, e o movimento tira as pessoas das paróquias, né? Então, assim, um determinado movimento faz reunião, faz retiro, sei lá o quê, e aquela moçadinha que estava entrosada na paróquia sai fora. Uma coisa que eu senti lá, quando eu conheci no Sítio Floresta, que é o contrário. É um movimento que se articula dentro da paróquia, né? Exatamente. Os grupos se formam lá dentro. Pois nós temos, eu estava falando para Bruna, que o nosso grupo que toca nas missas lá são crianças
que se criaram ali na infância missionária, foram para a catequese e estão desde pequenos lá. Então eles continuam, né? Hoje eles tocam, eles fazem música e aprenderam violão lá mesmo com pessoas da comunidade. E eu estava falando para a Bruna que atualmente assim as pessoas adultas que estão mesmo na música, às vezes pode, não pode. Então a gente delega a eles a responsabilidade, até a escolha a gente, claro, está por perto ali, a escolha das músicas. Então, isso aí, eles se sentem responsáveis pela igreja, né? Sim, e nos próprios encontros da infância missionária, cada um tem uma responsabilidade lá dentro, né? Exatamente. Então, o próprio grupo, quando se inicia, eles conversam e tudo para se conhecerem, e a partir dali, eles mesmos escolhem o líder, que vai ser o coordenador. Depois tem o secretário, tem o que prepara o ambiente, o cronometrista. Uhum. Então, cada um tem uma função. E isso aí, essa responsabilidade que eles têm é que leva eles a se comprometerem, né, com o grupo, com a igreja. E depois dos 14 anos, Jureni? Então, aqui no Rio Grande do Sul, são poucos, acredito que eu acho que um grupo só de juventude missionária. Mas mesmo assim, sem esse nome, eles vão para outros grupos, né? Uhum. Então, sim, continuam a atividade. Porque a infância missionária acaba que vamos dizer assim, um núcleo lá dentro das pastorais, né? Da paróquia, né? Da paróquia, eles funcionam lá dentro e tal. Sim. E aí o menino com 14 anos vai se entrosar lá nos grupos de jovens, né, nos demais grupos que existam na paróquia, né? É. Agora, me conta uma coisa aqui. E conseguir os adultos para acompanhar, para coordenar e tal. Como é que tem sido esse trabalho? Pois é difícil as pessoas se comprometerem a fazer esse trabalho, né? Pois, por esse motivo, a gente tem que colocar crianças de 7 anos e os de 14 juntos. É uma tarefa muito difícil, porque os conhecimentos, a maturidade sim, é bem diferente de um e do outro, né? Mas a gente se obriga praticamente a fazer isso. E às vezes até leva o irmãozinho, que a mãe não pôde ficar com o irmãozinho, tem que ir junto. Então a gente não vai desistir dessas pessoas de jeito nenhum. Então a gente faz um jogo de cintura para conseguir reunir todos. Sim. Ô Wilson, e já que nós estamos falando dessa dificuldade aí dos adultos e tal, para acompanhar os grupos lá, como é que tem sido essa questão aí da formação dos catequistas? Porque, assim, a gente sabe, né, que nós vivemos uma igreja em que nós, padres mesmo, priorizamos a vida inteira o sacramento e largamos a catequese de lado, né? E com isso, são os verdadeiros heróis, esses catequistas que levaram a igreja para frente até hoje. Só que muitos deles, como também não tiveram apoio, não tiveram grande formação e tal, hoje tem uma dificuldade muito grande até para entender essa forma nova de se catequizar, né? De trabalhar mesmo esse ambiente catequético, vamos chamar assim, né? E não aula de catequese, como se tinha antigamente. Como é que vocês estão fazendo para reciclar esses catequistas antigos e para, seguindo aí o evangelho aí, para pescar os novos? Olha, tem sido uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. O processo de iniciação à vida cristã tem suscitado muitas novas lideranças das comunidades. Porque no processo de iniciação à vida cristã, um dos elementos é que precisa dos introdutores, daqueles que vão acompanhando. Ao mesmo tempo que é um momento de grande graça, mas é um momento de grande desafio, porque tem que desacomodar. E justamente um dos grandes desafios é isso, o pessoal se conscientizar que precisa de formação. Porque quem acha que já está antigo, já está há muito tempo na catequese, acha que está... Não, todos nós, desde os sacerdotes, os coordenadores, nós temos que estudar, não tem outro jeito. Temos que nos preparar. E o processo de iniciação à vida cristã, ele vai exigir um processo de formação constante. Então, desde o início de 2015, que nós temos dado esses passos, esse ano, o ano em que a Igreja Arquidiocesana vive o ano da iniciação à vida cristã com a Casa do Pão, não é, sobretudo voltado para os sacramentos da iniciação à vida cristã, vai ser um momento de todos nós fazermos um grande momento formativo. Mas não é só formativo. Quando se fala de formação, não é conteúdos para a cabeça. É porque o processo de iniciação à vida cristã exige um processo de formação celebrativo. E por isso que também
nós precisamos são dois elementos que estamos tentando resgatar. A dimensão litúrgica da catequese, porque isso tinha ficado esquecido, e aí a gente faz liturgia de qualquer jeito, a gente põe coisas na liturgia que não estão... Então, quer dizer, nós vamos ter que rever muitas coisas. É um processo bonito que está acontecendo, mas ao mesmo tempo difícil, mas que vai exigir cada vez mais a abertura nossa. E abertura para que a gente não se ache que porque a gente já está dentro da igreja, sou tantos anos. Não, isso não conta mais. Não é? Nunca contou. Aliás, isso nunca contou. Não é? Mas humildade de todos nós fazermos esse caminho juntos. Junto com a paróquia, junto com a arquidiocese, junto com o regional, junto com a Igreja do Brasil. Não é um projeto dos coordenadores de catequese arquidiocesana. É um projeto da Igreja do Brasil, e isso ficou expresso no último documento, no documento 107, não é? Iniciação à Vida Cristã. Ô, Jorani, e me conta aqui, e para começar um grupo desse numa paróquia, o que tem que acontecer? O padre procura quem? Como é que funciona? Nos grupos que vocês procuraram, normalmente os padres se abriram e acolheram fácil? Como é que funciona? Então, o nosso grupo, Comunidade São Vicente de Paulo, que pertence à Paróquia Catedral, começou dessa forma. A gente solicitou assim, o pessoal da comunidade mesmo, convidamos para levarem as crianças, né? E a partir daí a gente colocou para eles o que era a infância, e fizemos convitezinhos, eles levaram para amiguinhos. Então o primeiro grupo se formou dessa forma. E até hoje eles convidam os amiguinhos, porque independente da religião, eles podem participar do grupo. Tá, mas hoje não tem só esse grupo da catedral, né? Tem outros grupos. Não, aliás, as crianças sumiram. Quer dizer, não tem... Porque assim, ó, o grupo, o ideal é 12 participantes. Não quer dizer que um pouquinho mais ou um pouquinho menos não vai se fazer o grupo, de jeito nenhum. Há exemplo dos 12 apóstolos, né? Então, nós temos agora eu até coloquei aqui, o Senhor ressuscitado é o que mais perseverou. No Areal Fundos. E Nossa Senhora de Fátima, que tem adolescentes e crianças, e Operários de Cristo também, que tem um grupo bem grande. No ano passado receberam orientação, pediram que se orientasse o Divino Espírito Santo, em Jaguarão, e o São José, a Paróquia São José, no Frei Natalino. Então eles se organizaram, e no momento acredito assim que estão organizados e trabalhando. Mas então, alguma paróquia que queira começar um grupo desse, entender o trabalho, faz contatos com você diretamente? Sim, exatamente. Sim, eu tenho material também, estou à disposição para orientar, e isso aí tem acontecido. Então, gente, estamos acabando com o nosso tempo aqui do programa. Eu vou pedir para o Padre Wilson fazer um apelo aí para as nossas catequistas participarem desse nosso programa sobre catequese e vir falar um pouquinho das experiências pessoais de cada um. Faz um convite aí pra gente, Padre Wilson. Eu quero aproveitar não só para vir ao programa, mas eu quero lembrar a todos os coordenadores paroquiais de catequese, não é? E inclusive coordenação da infância missionária, que está também debaixo do chapéu da catequese, para a nossa primeira reunião anual de 2018, agora dia 27, não é? A partir das 9 horas da manhã, no salão da Casa da Irmandade, da Catedral, para o nosso planejamento de 2018. Ótimo. Não é? Então, é importante a participação de todos, a participação nos encontros que serão propostos ao longo do ano, nesse processo nosso da iniciação à vida cristã. Que dia mesmo, Wilson? Dia 27, próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no salão da Casa da Irmandade, ali ao lado da Catedral. Ótimo. E Jureni, se alguém tiver dúvida sobre a infância missionária, quiser saber mais algum detalhe, como é que entra em contato contigo? Não, pode entrar em contato com o pároco e dali ele coloca assim meu telefone, meu e-mail. Sim. E eu entro muito em contato com os assessores através de e-mail, né? Perfeito, então. Nós estamos encerrando aqui esse nosso programa Catequese no seu rádio. Muito obrigada pela participação, Jureni. Obrigada, Padre Wilson. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço.
Nós estamos então finalizando mais um programa Catequese no seu rádio, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Convido todos vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre o Clube do Ouvinte lá no site arquidiocesedepelotas.org. É um trabalho bem interessante aqui que está sendo uma novidade na Rádio Universidade e que vale a pena conhecer. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo programa. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.